esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando a multidão viu que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, subiram às barcas e foram à procura de Jesus em Cafarnaum. Quando o encontraram do outro lado do mar, perguntaram-lhe: Rabi, quando chegaste aqui? Jesus respondeu: em verdade vos digo, estais me procurando não porque vistes sinais, mas porque comestes pão e ficastes satisfeitos. Esforçai-vos não pelo alimento que se perde, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna e que o Filho do Homem vos dará. Pois este é quem o Pai marcou com seu selo. Então perguntaram: que devemos fazer para realizar as obras de Deus? Jesus respondeu: a obra de Deus é que acrediteis naquele que Ele enviou. Eles perguntaram: que sinal realizas para que possamos ver e crer em Ti? Que obras fazes? Nossos pais comeram o maná no deserto, como está na Escritura: pão do céu deu-lhes a comer. Jesus respondeu: em verdade vos digo, não por Moisés, quem vos deu o pão que veio do céu. Não foi Moisés quem vos deu o pão que veio do céu. É meu Pai que vos dá o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Então pediram: Senhor, dá-nos sempre deste pão. Jesus lhes disse: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim não terá mais fome, e quem crê em mim nunca mais terá sede. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nesse 18º domingo do tempo comum, a sabedoria da igreja nos faz comparecer ao deserto, no povo que marcha em direção à terra prometida, tendo que aprender a viver suficientemente das promessas de Deus e do seu amor, que, aliás, para ontem, hoje e sempre, é a única coisa necessária. As outras coisas todas perecem. O amor de Deus e as suas promessas permanecem, não passam, nem falham e são capazes de nos sustentar. É no deserto, no ex-rodos, ek, uma preposição do grego que quer dizer de, a partir de, rodos, de onde vem rodovia, caminho, estrada. É no deserto que a comunidade dos israelitas se põe a murmurar. Esta é uma expressão constante no livro do Êxodo. A murmuração, a reclamação, porque é no deserto que Israel está exposta, a nação israelita, exposta à experiência da falta e do desamparo. É o momento onde, plasticamente, as Sagradas Escrituras estão narrando, num bom storytelling, não é? Como nós hoje vemos nas redes sociais, aquilo que, na verdade, é a estrutura da vida de cada um de nós. Nós também estamos a caminho, a gente não cabe aqui, tem que ir para lá, chegamos lá e sentimos que temos que ir para outro lugar, estamos no outro lugar e já partimos, porque não há lugar que nos caiba completamente, não há caminho, o caminho se faz ao caminhar, lembra a poesia de Antônio Machado. E é nesta travessia dos nossos passos, mas também da nossa alma e da nossa história, que nós nos vemos como seres de falta e de desamparo. Quer dizer, há algo em nós que nunca está devidamente confortável num lugar. Nunca haverá um casamento, nunca haverá uma profissão, nunca haverá um cargo que será capaz de conter os nossos passos e as procuras da nossa alma, não é? Nosso peito está aberto a procuras, como nós cantamos com o Milton Nascimento, nosso mineiríssimo, somos caçadores de nós mesmos.
E nesta procura de nós mesmos há o risco, a murmuração e o ressentimento. É sempre muito ruim quando nós, ao longo da vida, no cansaço do passo mantido, ficamos com a impressão de que alguém nos deve alguma coisa. Não, a vida não nos deve nada e não tem nenhum compromisso com as nossas expectativas. Aliás, nem nós temos, né? Tudo que a gente quer, quando a gente alcança, a gente não quer mais. Então, se não é suficiente para nós aquilo que a gente se projetou para si mesmo, e quando alcança, ao não caber, vê que não era exatamente o que a gente queria, nem os outros, e quanto mais Deus, tem que dar conta disso, que em nós não tem nome. É a angústia que marca todo ser que vem a esse mundo. Aqui estou me referindo, sobretudo, à psicanálise. O ressentido, o murmurador é aquele que, diante do próprio sofrimento, diante da dor do existir, que é uma dor inevitável e intransponível, ele diz, se eu sofro, alguém tem que ser culpado. E eis aí um problema, porque o sofrimento marca a nossa condição nesse mundo. E ele não é alguma coisa que a gente tem que colocar na conta do outro. Claro, há dores que nos acontecem, há dificuldades, há decepções que têm a ver com aquilo que o outro está fazendo. Agora, a recepção disso em nós, o lugar de honra que nós damos àquilo que nos aconteceu e a escolha de ficar preso a um passado que não nos pertence, ela é nossa e não pode ser transferida ao outro. Nós temos que tomar cuidado com o ressentimento, com esta mania de não saber de nós mesmos e das nossas próprias escolhas e colocar na conta do outro. O povo que clamou a Deus para ser liberto das garras do faraó, diante da primeira dificuldade, disse, seria melhor a gente ter morrido pela sua mão no meio do caminho, porque lá no Egito, pelo menos, ainda que escravos, nós tínhamos carne de panela, não é? Quem não adora uma carne de panela, ou então alguma coisa assim frita no meio da mandioca, não é? Que tortura para quem não tomou café da manhã. Teria sido melhor ficar lá, diz o povo, do que o Senhor nos trazer aqui para a gente sofrer. E aqui, no deserto, na falta, no cansaço do passo mantido, tanto Deus quanto o povo têm que descobrir a própria vocação e o amor. O amor que é sempre este espaço vazio entre aquilo que a gente projeta e aquilo que se apresenta. O amor é isso. A paixão não, a paixão é uma plenitude. Por isso todo apaixonado é retardado, não é? Ele fica com a ilusão de que, quando eu tiver esta pessoa, quando nós nos casarmos, a gente vai se realizar. Não, não vai, porque mora no amor a solidão, o deserto, o processo, a falta. A paixão, ela é completa. O amor é a completude que existe nesse espaço vazio. A gente perceber que há sempre um abismo entre aquilo que nós somos e o que gostaríamos de ser. O lugar onde estamos e onde a gente gostaria de estar. Aquilo que a gente idealiza e a realidade, tal como ela acontece. A nossa fome e a capacidade que o outro, que a circunstância tem de nos alimentar, tal qual a gente imagina que deve ser saciado. Então, é neste espaço vazio, por isso o deserto, que Israel e o próprio Deus fazem experiência do amor. Deus mesmo tem que se acostumar a conviver com o povo, e isso é muito bonito nas Sagradas Escrituras, porque o Deus de Israel aprende a amar, e amar significa vamos a Camões, porque os clichês são importantes, o óbvio é sempre uma armadilha, não é? Amar significa ter com quem nos mata a lealdade, né? Amamos apesar daquilo que o outro é, e apesar, e inclusive assumindo aquilo que o outro é isso que o Deus de Israel vai tendo que aprender num ranger de dentes, que ele também é responsável por aquilo que ele cativou, e também o povo de Israel. É muito belo no livro do Deuteronômio, capítulo 32, quando se diz que é no deserto que o Senhor achou o seu povo, num lugar de solidão desoladora. Se nós pudéssemos fazer Deus comparecer no divã, e aqui não quero fazer nenhuma heresia, o Senhor me perdoe, certamente deve haver aqui outros justos, para que não destrua nessa hora Sodoma e Gomorra, o Deus de Israel também percebe dentro de si espaços vazios. Isso é muito bonito, né? Na perspectiva das Sagradas Escrituras, também Deus aprende que amar dá trabalho e que amar custa. E o povo também, nesta experiência de um amor que é, antes de tudo, ofertado, antes que exigido, vai sendo desafiado também a amar. O Senhor Deus, versículo 4 da primeira leitura,
ama com fidelidade, na medida em que com chesed, ou seja, com um amor que é compromisso, e com emet, com fidelidade, com verdade, ele não discute com o povo sobre aquilo que é necessário. Olha que coisa interessante, né? Porque quando o outro vem a nós com a sua falta, com a nossa demanda, geralmente a gente fica fora de si. Esse é o desafio no casamento. Porque no casamento a gente vai com a expectativa, subimos ao altar com meias verdades, todos nós, quem se casa, quem se ordena, né? Nunca temos exatamente clareza da cilada em que nós estamos entrando. A gente fica com a impressão de que o outro vai ser totalmente suficiente na nossa expectativa, e não vai. E aí, no casamento, nós descobrimos a falta, no ministério, nós vemos o desamparo. E aí, quando o outro vem a nós solicitando a partir da sua indigência, a gente não dá conta disso, porque ele vem com os fantasmas que recebeu dos seus pais, ele vem com o seu limite, vem com as suas manias, e a gente se vira do avesso. O povo de Israel vai até Deus dizendo, a gente está com fome, como é que vai ser esse negócio aí? Quem pariu Mateus ou quem pariu os maus teus, que o balance. E ao invés de ser virado do avesso, Deus dá a Israel o necessário. Quero insistir nesse ponto. Quando o outro estiver diante de você, com a sua fraqueza, com o seu limite, e ele solicitar o seu vazio, não se vire do avesso. E entenda o que existe por detrás da solicitação. Por detrás de todo conflito, há um interdito. Muito mais importante do que aquilo que o outro está dizendo da boca para fora, a gente tem que entender a falta que ele tem do coração para dentro, para devolver o outro a si mesmo, entende? E Deus, então, não discute sobre aquilo que é necessário. E aí ele dá aquilo de que Israel tem necessidade, que ali naquele momento era o pão. E aí no versículo 15, quando o povo diz, o que é isso? Né? Ele diz, o que é isto? Isto é pão que o Senhor vos dá como alimento, para que saibais que Ele é. Aqui é a beleza, não é? Para que saibais, né? Erie, Asher, Erie. Este é o nome que Deus tem. Eu sou o que serei. Quer dizer, ser, existir, Ele é o que dá o suficiente, Ele é o que dá aquilo de que necessitamos para a subsistência. Entende? É nele que nós encontramos aquilo de que temos fome. E a beleza, não é, de um Deus cujo amor não se pode desmentir. E o pecado, é isso que vai sendo delineado nas Sagradas Escrituras e na vida de cada um de nós, é duvidar da bondade de Deus, desconfiar da sua palavra e desobedecer aos seus mandamentos. Porque é assim no amor, né? Lá onde há desconfiança no outro, significa que o amor desidratou, não é? E de que aquele afeto, que aquele vínculo pediu licença e já foi embora. O Senhor, então, a beleza do que nós ecoamos da primeira leitura no Salmo, não bastasse a sua generosidade em fazer dos céus orvalhar e descer a chuva, rasga o céu para fazer o céu dar também o pão. Não se vira do avesso pela falta, não bastasse sua generosidade em fazer chover, faz do céu brotar o pão. Aqui vejamos, o amor, quando ele é verdadeiro, quando ele é autêntico, quando ele é genuíno, ele devolve o outro a si mesmo, é apesar do outro, dá aquilo de que o outro necessita e é criativo. Se falta isso, né? Se está sobrando o avesso, se nós não conseguimos mais entender o interdito, a necessidade, e não estamos sendo criativos, significa então que o amor desidratou. E aqui é a beleza do Evangelho. O povo vai até o Cristo com suas procuras, por aquilo que lhe sacia. Nunca será suficiente, porque no amor, lembra Ana Sui, psicanalista, muito mais importante do que aquilo que a gente procura é aquilo que a gente encontra. Na experiência do amor, num relacionamento, num ambiente de trabalho e numa vocação, toma muito cuidado com a procura, porque em nome das procuras a gente devora o outro, não dá espaço para que o outro seja. Se a gente procura demais, acaba perdendo. No amor é importante aquilo que a gente encontra. Então o Senhor diz, olha, não fiquem procurando demais, mas trabalhai, encontrai por aquele alimento que não perece, mas que permanece até a vida eterna. E aqui vemos uma característica do Evangelho de João, dos seus discursos, não é? Que é sempre o atravessamento. Sempre os discursos no Evangelho de João, eles são deslocados, né? Porque no Evangelho de João, os discípulos, o povo, é tipo como marido no casamento, né? A gente diz alguma coisa, ele escuta outra, e ainda que ele entenda, ele finge que não entendeu. Então é isso, né? É sempre deslocado.
Jesus está dizendo uma coisa, eles não entendem, ou fingem que não estão entendendo. E aqui vemos nesse evangelho, não é? 3 atravessamentos. Primeiro, eles se enchem de expectativa, vão até Jesus para tirar de Jesus uma perspectiva assistencialista. E aí eles não encontram aquilo que procuram, porque é sempre assim. Não vai ser exatamente como nós estamos procurando. Em segundo, eles pedem uma fórmula. Como é que vai caber? O que eu tenho que fazer aqui para cuidar dos meus filhos, para que eles possam caber dentro daquilo que eu idealizei para eles? Não tem fórmula. Não está caminho. O caminho se faz ao caminhar. Será sempre além daquilo que a gente calculou. A obra de Jesus, aquilo que realmente importa, é a fé. Porque a fé é a abertura a resposta ao dom, entende? A fé significa saber. Primeiro há um dom, um ponto de partida. E tudo que nós fazemos é consequência desse dom, desse ponto de partida. E em terceiro, eles se ressentem. E toda vez que há ressentimento, sobram as exigências. Pense no casamento da sua vizinha, não no seu, nem ninguém da sua família, que é bom e perfeito. Pense no casamento da sua vizinha. Sempre quando há ressentimento sobre aquilo que se procura e não se encontra, sempre quando há muita fórmula, muito cálculo, muito toque, o resultado é o ressentimento. Ah, se eu soubesse que vinha com defeito, eu tinha deixado na casa da minha sogra. Dá-nos desse pão, dizem a Jesus, porque se é um pão que quem come não tem mais sede, dá-nos desse fome. Quem come não tem mais fome, dá-nos desse pão. E Jesus diz, ele é Asher, eu sou este pão. Quem come deste pão não tem mais fome. Quem vem a mim não tem mais sede. E aqui há algo interessante para terminarmos. Eles não sabem aquilo que querem. Nós geralmente também não sabemos aquilo que nós queremos. E quem não sabe aquilo que quer, acaba não recebendo aquilo de que precisa. Se eu não sei o que eu quero, aquilo que eu devo encontrar, eu não recebo aquilo de que eu necessito. Isso na nossa vida e também na ordem da graça. Às vezes não recebemos, lembra Tiago, porque pedimos mal. E às vezes nós padecemos porque nós não temos consciência do alcance daquilo que nós estamos pedindo. E por isso não percebemos quando nós já recebemos. Cuidado com as suas procuras, porque nunca será suficiente. Cuidado para não colocar na conta do outro e para não se ressentir. Cuidado com a incapacidade de perceber. No simples, no gracioso, perceber dentro aquilo que você procura fora. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.